Graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 18, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam a descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição no livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está em diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava em En-Rogel. Movia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gilelote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte diante da planície e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Hogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. No lado leste, o Jordão era o seu limite. Essa era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Hogla, Emeque-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefaramonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta
era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos chegamos diante do Senhor, logo pela manhã, com esse dia tão lindo que está nascendo, o sol brilhando. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia para a tua glória. Te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos pela noite de sono, pela provisão do Senhor para com as nossas vidas, pela saúde, pela roupa, pelo alimento, pela cama, pela casa, pela família. Te louvamos porque o Senhor não desistiu de nós. Te louvamos pela tua fidelidade. Te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Te adoramos porque o Senhor Deus único e verdadeiro, Deus que se importa conosco, assim como o Senhor se importou com o povo de Israel. E o Senhor não apenas deu a eles a terra que o Senhor havia prometido, mas o Senhor as distribuiu de uma maneira sábia e de acordo com a tua santa vontade. Te louvamos pelos líderes que ouviram a tua voz e que cumpriram os teus mandamentos. Nesse caso específico, estamos falando de Moisés e Calebe e Josué, esses três homens tão especiais que ouviram a voz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelo cuidado e o registro detalhado da distribuição das terras que o Senhor deixa na sua palavra. Registros fiéis, fidedignos, geograficamente, historicamente, verdadeiros. Obrigado, Senhor, porque mesmo a tribo de Benjamim recebe a sua terra com seus limites muito bem especificados. Louvo porque o Senhor é um Deus detalhista, um Deus que cuida dos detalhes. Às vezes não percebemos o agir do Senhor, às vezes temos uma visão tão míope das coisas e muitas vezes até reclamamos, lamuriamos, como o povo de Israel fez enquanto caminhava pelo deserto, quando tinha que enfrentar os seus inimigos. Por muitas vezes o povo reclamou, resmungou, sem enxergar o agir de Deus e todo o projeto e o propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, lá em Apocalipse diz: aconselho-te que compre de mim colírios para os vossos olhos. E eu peço ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para vermos e entendermos o mover do Senhor nas nossas vidas. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber com gratidão a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. Que a tua palavra molde todos os nossos valores, tanto aqueles que são conscientes como os inconscientes. Que o nosso agir, o nosso viver, nosso levantar, o nosso deitar, o nosso trabalhar, o nosso respirar, seja de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Que cada um de nós possa entender que fomos criados para glorificar ao Senhor e desfrutá-lo para sempre. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos a ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos fome e sede da tua palavra, fala conosco, enche-nos do teu espírito e que a tua palavra sempre encontre lugar em nossa mente, em nosso coração e nos molde segundo o teu querer. Nós oramos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, suplicando ao Senhor que entre com providência em cada um dos nossos lares, curando os enfermos, restaurando os abatidos, reconciliando, trazendo cura, restauração e principalmente salvação. Que haja salvação no nosso meio, tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.